campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Olá, irmãos! Que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos dar continuidade, então, na leitura deste livro, Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, sob a orientação de Emmanuel e André Luiz. Hoje nós já estamos, então, pegando aqui também o capítulo 2. E o título deste capítulo é O Mestre e o Apóstolo. E já no começo do texto, eles nos trazem uma indicação de fonte, para que a gente aprofunde o entendimento do texto que eles nos trazem. Então, ele nos indica o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. E aí eu fui dar uma olhada, é um item bem sintético, eu vou trazer para que nós possamos ter também como base, na reflexão e no entendimento do texto, este item. Está bem? Vou pegar aqui. Capítulo 1, item 7, então diz assim: do mesmo modo que Jesus disse, não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. O Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, vim executá-la. O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira fácil, para que todos possam entender o que o Cristo falou de forma simbólica, tendo a supervisão do Cristo. Foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens, né? Há uma etapa lá que ele diz, eu lhes enviarei um consolador. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, vamos ao texto. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodaram na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem à luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. E Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas.
Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras. E anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta e Kardec é a chave. E é lindo demais, porque ele está mostrando a íntima relação entre a missão do Cristo e a missão de Kardec. Kardec não veio dizer nada diferente daquilo que o Cristo falou. Veio trazer esclarecimentos, aplicando o método científico para interrogar aos espíritos sobre a vida, sobre Deus, sobre os mais diferentes assuntos da humanidade, que tem a ver com a nossa vida aqui nesse plano terreno e com a nossa relação com a espiritualidade, com o mundo espiritual, com os espíritos. Kardec veio trazer um método científico, tornando mais compreensível e acessível para nós esse entendimento das questões ligadas à transcendência, mas também esse entendimento das questões morais que trazem a evolução e a dignidade humana para todos nós aqui na Terra. E aqui nesse capítulo 1 ainda, Não Vim Destruir a Lei, ele fala aqui no item 8 um pouquinho sobre a aliança da ciência com a religião. Não é? Kardec nos traz, então, esta aliança para que a razão desperte, para que a nossa fé se torne uma fé raciocinada. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela o mundo, revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Ela tem o mesmo princípio que é Deus. Portanto, não podem entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente. A incompatibilidade que parece existir entre a ciência e a religião surge porque cada um quer ser a dona exclusiva da verdade. E essa exclusividade gera um conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância entre ambas. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber seu complemento, e o véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. E a ciência deixa de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Assim, as duas forças, apoiando-se mutuamente e caminhando juntas, servirão de base uma para a outra. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, vai adquirir uma força muito grande, porque estará de acordo com a razão e poderá ser comprovada cientificamente. Então, ele vai descrevendo sobre esses ensinamentos, essas revelações que vêm para nós, para que a gente possa compreender que o aprendizado segue sempre. Jesus veio e ensinou da maneira que aquele povo naquela época poderia compreender. Ensinou através das parábolas, usando como exemplo o agricultor,
O semeador, aqueles homens eram homens simples que trabalhavam no campo, que semeavam as suas lavouras. E ele usou os ensinamentos sobre a semeadura, sobre os tipos de terreno, onde eram jogadas as sementes, para falar dos terrenos do nosso coração e das nossas mentes. Aquele terreno pedregoso, onde a semente até brota, mas com o calor do sol ela se perde. Aquele terreno espinhoso, aquele terreno preparado, adubado, em boas condições, para que as sementes lançadas realmente produzam, se multipliquem. Então, ele está falando do nosso campo mental, ele estava falando na nossa base moral, mas ele se utilizava elementos que aquela comunidade naquela época conseguia entender. E ele falava para chegar ao coração, para que aqueles ensinamentos ficassem no coração das pessoas, para que elas pudessem refletir do que ele estava querendo transmitir, com simplicidade, com amorosidade, tocando as cordas, despertando a emotividade, despertando o sentimento de equipe, fazendo com que as pessoas percebessem que há uma providência divina que confia em nós, que deposita em nós recursos que a gente pode ir aprimorando, buscando conhecimento, buscando vivenciar o amor, vivenciar o respeito, exercitar o perdão, que nós vamos preparando melhor esse solo interno do nosso coração, mudando a nossa visão de mundo, a visão de nós mesmos, nós iremos crescendo. E Kardec mostra, com os ensinamentos, que nós temos sim o direito de nos questionar. Mais que isso, nós temos o dever de parar para meditar, para refletir sobre a vida, buscar entender o contexto social em que nós vivemos, buscar entender a natureza das relações que nós temos estabelecidos uns com os outros, buscar entender que modelo, que guia e modelo é esse Cristo. E se ele é o nosso guia, o nosso modelo, como deve ser o meu comportamento, a minha atitude, de maneira a me manter fiel a esse guia e a esse modelo. Então Kardec nos traz a relação do mundo material com o mundo espiritual. E nos faz entender que nós não estamos sozinhos, que nós podemos, assim como Cristo fala dos profetas, cita os profetas, né? Nós também não estamos sós, nós temos esses mentores, esses amigos espirituais que vibram por nós, que se voltam para nós, se colocando à disposição para nos esclarecer. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site